Então, boa noite, né? Porque essa entrevista vai ser exibida na quarta-feira que vem, dia 21 de março, à noite, às 19h30, no nosso grupo de estudo de psicologia transpessoal. E bom dia e boa tarde para as pessoas que forem assistir o vídeo em outro horário. O nosso vídeo de hoje, essa entrevista de hoje, eu queria agradecer ao Alexandre Caetel por aceitar mais uma vez o nosso convite. E nós vamos conversar sobre o livro que ele publicou recentemente. O título do livro é Não Chuta que é Macumba. E o subtítulo é O Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda. Esse livro é baseado na tese de doutorado que o Alexandre concluiu na PUC Minas, na ciência da religião. Certo, Alexandre? Isso mesmo. Então, Então, o livro é uma transformação, né, da tese, não tem informações novas, as informações são as do doutorado que eu defendi em dezembro de 2019. Né? A escrita muda alguma coisa, né? Assim, tem uma adequação a um público um pouco mais amplo do que o público só da academia, mas é isso, foi dentro desses 4 anos de pesquisa do meu doutorado lá na PUC. Então, beleza. agora eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, retificada, porque você falou que o curso o grupo é dia 21, é 22, que é quarta-feira que vem, Ah, tá bom, tá às vendo? 19h30. Às Acho que 19h30. a minha agenda psicológica está com defasagem. Bom, Alexandre, né? Boa tarde para você e boa noite para quem está nos assistindo agora no grupo de estudos. E o que eu gostaria de falar, de pedir que você falasse para nós, antes de entrar, né, em detalhes sobre a tese, sobre o livro, é falar sobre você, o autor, certo? E então falar um pouquinho de você e principalmente qual foi a sua motivação para, primeiro, entrar no doutorado de Ciências da Religião e, posteriormente, sobre escolher este assunto para a sua tese. Legal. Então, boa tarde, Zé Luiz e Ana. Boa noite, o pessoal que está nos escutando gravado. Bom, eu sou professor, né, de psicologia já tem alguns anos. Eu comecei a lecionar em 98, lá na UFMG, onde, né, eu fiz a minha graduação. É de lá também que, por intermédio do professor Bruno Frois dos Reis, eu conheci o Zé Luiz. E desde a minha graduação, né, que foi lá na Federal, eu tenho interesse por psicologia da religião e por estados não usuais de consciência. Né? Então, eu venho estudando isso desde a graduação, formei, eu fiz também uma formação em gestalterapia e estudos junguianos, que é a linha teórica que eu sigo, além de eu dar aula na PUC. Eu tenho também um consultório onde eu atendo como gestalterapeuta. Então, formei em 98, na verdade, formei em 97, em dezembro. Em 98, comecei a dar aula lá na Federal. Eu estou na PUC, que é onde eu leciono hoje, desde agosto de 99. Né? Então, eu tenho já um pouco mais de 20 anos, né, de PUC, e aqui na PUC eu leciono disciplinas da área de humanismo, existencialismo e fenomenologia. Em paralelo a esse desenvolvimento profissional, eu também tenho um desenvolvimento espiritual, que eu parto do ateísmo. Né? Eu entrei na faculdade de psicologia ateu, lá pela metade do curso de psicologia, tendo contato com psicologia junguiana, com psicologia transpessoal. Eu deixo de ser ateu e começo a ser espiritualista, primeiro vinculado ao kardecismo, onde eu passei alguns anos, e nos últimos 10, 11, esticando um pouco, 12 anos, dentro da Umbanda. Né? Então, o motivo de eu ter escolhido fazer o doutorado nas ciências da religião e não na psicologia, onde eu fiz graduação, mestrado e dou aula,
é por perceber que na psicologia hoje existe ainda um certo fechamento para o estudo do fenômeno religioso. Né? Eu tive mais facilidade de ter portas abertas para esse estudo nas ciências da religião do que na psicologia. Então, esse foi o motivo da escolha do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e o motivo de eu estudar desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Primeiro, por eu ser médium bandista, e pelo desenvolvimento mediúnico ter feito imensas modificações na minha vida. Então, isso me instigou a saber como é que isso acontecia também na vida de outras pessoas. E também porque eu tenho já há alguns anos militado contra o preconceito religioso, contra o racismo religioso, e esse livro é uma oportunidade de mostrar um pouco a Umbanda, que é uma religião sobre a qual há muito desconhecimento, talvez mais ainda, há muitas informações negativas, falsas, vinculadas, e eu entendo que um livro pode ajudar algumas pessoas, tendo contato com boas informações sobre a Umbanda, a diminuir esse nível de preconceito. Tá? Então, foram também esses aspectos da minha trajetória pessoal que me levaram a fazer o doutorado e agora a escrever o livro. Beleza, Alexandre. Então, como eu comentei antes da gente começar a gravar, esse livro foi publicado muito recentemente e eu comprei pela internet e ele só chegou sexta-feira passada. Então, eu conseguia ler boa parte do livro, mas não consegui ler tudo. Mas nas considerações finais, o Alexandre faz uma síntese muito boa da tese do doutorado e também do livro. E ele coloca em algum aspecto aqui, Alexandre, se não me falha a memória, que uma das coisas mais importantes do seu doutorado, digamos assim, de inédito, é exatamente esse estudo do desenvolvimento mediúnico que você fez numa metodologia fenomenológica e com entrevistas e tal. E se você pudesse falar em, assim, uma síntese para a gente de como que é que você entendeu esse desenvolvimento mediúnico, como é que foi o processo que você pesquisou e basicamente deve ter sido semelhante com você também, né? Que você, pelo que eu entendi, você fez esse trabalho de desenvolvimento mediúnico também, né, na Umbanda. Então, se você puder falar sobre esse processo de desenvolvimento mediúnico que você vivenciou e o processo que você encontrou no doutorado. O que você encontrou no doutorado sobre isso? Legal. Bom, então, sobre algumas coisas que são mais inéditas no doutorado e outras que já são mais conhecidas. Já existe uma quantidade de trabalhos científicos acadêmicos sobre Umbanda relativamente grande, mas ainda não tinha, né, pelo menos eu procurei em várias plataformas, não tinha uma descrição do desenvolvimento mediúnico. Né? Tinha muita coisa publicada, mas não sobre isso. Então, eu resolvi, né, como o doutorado pede que tenha algo de inédito, eu direcionei para essa parte do desenvolvimento mediúnico e eu fiz, né, pesquisa de campo. Né? Eu fiz pesquisa empírica em 4 centros de Umbanda aqui de Belo Horizonte. E uma primeira coisa que é importante destacar é que, como é comum na Umbanda, existem algumas diferenças também no desenvolvimento mediúnico em cada um desses lugares que eu pesquisei. Né? A Umbanda é uma religião que ela não tem uma organização central. Né? Não é uma religião como o catolicismo, como o espiritismo kardecista, que existe uma organização que dita as regras, que dita os rumos globais da religião. Na Umbanda, cada centro, cada terreiro tem uma organização um pouco diferente, tem pequenas diferenças nos rituais, né? Os dogmas não são idênticos. Então, uma primeira coisa que eu encontrei é que em cada centro o desenvolvimento tem
algumas particularidades. Apesar disso, foi possível também identificar algumas coisas em comum. Algumas que me parecem as principais. Desenvolvimento mediúnico implica em você modificar a sua energia para ela ficar mais coincidente com a energia das entidades, dos espíritos, dos orixás, dos encantados, que vão incorporar, né? Que vão utilizar o seu corpo para conversar, para energeticamente cuidar dos consulentes. Da mesma forma que os médiums precisam dessa mudança energética, também as entidades precisam mudar um pouco da energia delas para conseguirem incorporar. Então, é um trabalho de mão dupla. Isso é uma das coisas que foi consenso nos 4 centros pesquisados. Eu entrevistei 20 pessoas nesses 4 centros e quase todas disseram que é um trabalho que demora um tempo, que não é de um dia para o outro que você desenvolve mediunidade. E um dos motivos de demorar é porque precisa de uma modificação energética, tanto do vivo quanto do espírito desencarnado. Então, isso é um consenso importante. Um outro consenso importante, e isso é uma novidade também da minha tese, né? A gente não tinha muita coisa publicada sobre isso. À medida que as pessoas vão incorporando as entidades, algumas características da entidade são assimiladas pela pessoa. Né? Então, por exemplo, a gente tem na Umbanda falanges espirituais, né? Grupos de espíritos que têm trabalhos semelhantes, que têm energias semelhantes. Via de regra, toda Umbanda tem pelo menos 4 falanges. Falange dos Exus e Pombagiras, falange das crianças, falange dos caboclos e falange dos pretos e pretas velhas. Existem outras, mas essas outras não existem em todos os centros. Né? Nós temos cangaceiros, boiadeiros, marinheiros, mas essas 4 primeiras que eu disse, todo centro de Umbanda tem. E à medida que a pessoa vai incorporando cada uma dessas falanges, ela vai adquirindo para a vida cotidiana dela características que são semelhantes às da falange. Por exemplo, nessa pesquisa empírica que eu fiz, as pessoas contavam que, à medida que incorporam pretos e pretas velhas, elas também vão ficando mais compassivas, menos ansiosas. E um achado interessante é que essas características se fazem mais presentes na semana, nos dias anteriores ao trabalho com aquela falange. Né? Numa sessão de Umbanda, via de regra, não se trabalham várias falanges ao mesmo tempo. Né? Na grande maioria dos centros de Umbanda, cada sessão, cada dia de atendimento, trabalha com um número pequeno de falanges. Uma falange, às vezes 2 falanges, que têm energias mais parecidas. Então, na semana onde vai ter incorporação de preto velho, essas características elas se tornam mais presentes do que em outras semanas. Né? Na semana que vai ser Exu e Pombagira, mesma coisa, as pessoas se sentem mais energizadas, mais sexualizadas. Então, além de ter uma assimilação para o cotidiano, essa assimilação muda um pouco semana a semana. Esse é um dado também relativamente inédito da minha tese. Tinha alguns estudos que falavam disso, mas apenas de algumas poucas falanges. Na tese, isso apareceu sendo uma constante.
Alexandre, continuando essa pergunta do Zé Luiz, como você também é da Umbanda, né? Como é que você foi aceito, né? Como é que você foi aceito enquanto pesquisador nos centros com os quais você teve contato? Olha, o fato de eu ser um bandista, para isso foi uma grande ajuda. Por quê? Porque centros de Umbanda, né, terreiros de Umbanda, eu acho que dá para falar, né, terreiros de religiões afro como um todo, eles acabam ficando um pouco receosos de receber pesquisadores com medo que esse preconceito social esteja também presente na cabeça do pesquisador e ele acabe fazendo uma leitura injusta da religião. Então, o fato de eu ser um bandista já facilitou essa entrada nos centros. Inclusive, eu pude participar de algumas coisas que, se eu fosse um pesquisador de outra religião, eu não poderia participar. Né? Umbanda tem alguns rituais que eles são rituais esotéricos, no sentido de que a participação no ritual é restrita a alguns membros da religião. Por exemplo, o ritual do corte, né, o ritual do sacrifício animal, que nem existe em todas as casas de Umbanda, naquelas que existe corte, isso é um ritual bastante privado. E eu pude participar desse ritual. Se eu não fosse um bandista, eu não poderia ter participado. Né? Isso foi dito para mim diretamente. Né? Que para alguns rituais eu só pude participar porque eu era médium de Umbanda. Se eu não fosse, eu estaria vetado. Então, isso abriu muitas portas para mim. Apesar de, na academia, existir uma discussão que é importante sobre a validade de pesquisas científicas que são feitas por insiders, né? Que são feitas por membros da própria religião. Né? Algumas pessoas entendem que não deveria ser feito, outros entendem que o verdadeiro saber é apenas o saber de dentro, e tem um terceiro grupo de pesquisadores, no qual eu me encontro, que entendem que fazer parte de uma religião, né, que pesquisar cientificamente uma religião da qual eu faço parte, tem uma parte muito positiva, que é uma facilidade de entendimento e o fato das portas se abrirem, mas tem também uma dificuldade, que eu, mais do que um pesquisador de outra religião, tenho que tomar um cuidado extra para não ser proselitista. Para o trabalho científico não virar um trabalho de militância, né? Um trabalho onde eu vou puxar a sardinha para a minha religião. Entendi. Mas aqui, você, de alguma forma, eles pediram que você desse um retorno da sua pesquisa para os centros. Como é que foi esse retorno? Se foi pedido, se você já deu? Olha, eu dei o retorno, apesar de não ser pedido. É bastante curioso. A Umbanda não é uma religião, apesar de algumas modificações recentes, muito ligada a essa questão do estudo acadêmico. Né? A Umbanda é uma religião de trabalho. As pessoas vão lá para incorporar e para fazer a caridade delas. Pouquíssima preocupação desse entendimento mais racional. Dos 4 centros que eu pesquisei, apenas um deles tinha uma questão de estudo mais organizada, mais forte. Todos tinham algum estudo teórico, mesmo que muito pouco, mas que tinha um estudo mais parecido, por exemplo, com o que se encontra no espiritismo kardecista, era apenas um centro. E mesmo esse numa quantidade muito menor do que encontrada nessa religião mediúnica irmã nossa, que é o kardecismo. Mas apesar deles não pedirem, eu, como pesquisador acadêmico, acho importante. Então eu fui lá, né, levei
uma cópia da tese, né? Para esse centro que tem um estudo um pouco maior, eu vou levar uma cópia do livro também, né? Uma das minhas cópias. Eu vou levá-la para o centro, deixar lá. Mas, assim, eles pediram, não pediram. Uhum. Eu fiz esse feedback para eles mais porque eu quis do que exatamente porque eles queriam. Tá. Zé, só mais uma perguntinha sobre essa metodologia. Quando você chega no centro, a pessoa, se ela de alguma forma, ela se sujeita a isso, você pede, como é que é esse processo? Ela se Legal. oferece? Você fala. Exato. Então, eu Você, fiz, né? Ô, Ana, você está entendendo? Você está falando a pessoa que chega a primeira vez num Não, eu centro? digo não. Na pesquisa que ele fez, ainda quanto ao aspecto da metodologia, a pessoa é escolhida para responder, para Ah, tá. passar pelo. Ou ela se oferece? Como é que foi esse processo? Bom, o meu processo começou contactando o centro. Então, na verdade, né, lá na pesquisa científica, você tem alguns termos de consentimento. Uhum. Na minha pesquisa, eram 2 termos de consentimento. O primeiro era um termo de consentimento voltado para o centro de Umbanda, que quem assina é o pai de santo. Nesse termo, o pai de santo, a mãe de santo, permitia que eu fizesse a pesquisa lá no centro que ele coordena. Então, esse é um primeiro termo de consentimento. Dado esse consentimento de pesquisar no centro, eu estava liberado tanto para participar dos rituais, e na pesquisa eu fiz observação participante de 90 rituais, quanto eu tinha permissão para entrevistar os médiuns. Eu entrevistei 20 médiuns, divididos em 12 médiuns desenvolventes, né, que estavam desenvolvendo a mediunidade ainda, 4 médiuns experientes que serviam como um auxiliar do pai ou da mãe de santo, e eu entrevistei o pai ou a mãe de santo dos 4 centros. Então, a pessoa cabendo nesse recorte, a pessoa sendo pai de santo, mãe de santo, médium desenvolvente, que é aquele que ainda não desenvolveu completamente no sentido de ainda não atender incorporado com todas as falanges, né? O médium iniciante. Então, se a pessoa era pai e mãe de santo, auxiliar do pai e mãe de santo, ou médium iniciante, desenvolvente, ele cabia na pesquisa. E aí eu ia lá e perguntava durante a sessão, né? Como eu participava do ritual, os pais de santo, as mães de santo abriam um espaço para eu contar da pesquisa e para eu perguntar, né? Dentro, quem topa, né? Dos que Quem topa? encaixam no meu critério, quem topa? Muitas pessoas toparam. Não, beleza. E aí, das pessoas que toparam, eu fazia uma pré-seleção tentando contemplar números semelhantes de mulheres e homens, Tá. uma variedade de idades para não ficar um recorte apenas de pessoas mais novas ou apenas de pessoas mais velhas. Então, dos que toparam, eu fiz uma pré-seleção que levava em conta principalmente a questão da diversidade. E aí essas pessoas assinavam esse segundo termo, que era topando participar das entrevistas. Alexandre, ainda com relação ao desenvolvimento mediúnico, eu tenho uma pergunta. Essa preparação que a pessoa faz para sintonizar, digamos assim, com o campo energético das entidades e ela também fazer as modificações dela, ela é específica para cada falange ou existe uma preparação que é, digamos assim, geral e à medida que a pessoa vai avançando, ela se direciona para uma falange específica? Como é que é isso? Zé Luiz, tem coisas que são globais. Então, por exemplo, na Umbanda se pede muito uma certa reforma íntima. Reforma íntima, de forma assim, bem en passant, é você se preparar para ser um ser humano
melhor, mais crístico, né? Com mais compaixão. Então, essa preparação é mais global e diz de um certo vigiar as suas ações cotidianas, né? Evitando vários níveis de maldade que vão da fofoca até um prejuízo de agressão física com o outro, né? Então, uma primeira preparação que é global é essa reforma íntima, né? Que se pede dos médiuns. Para além disso que é global, você faz também coisas que vão te preparar para receber cada falange específica. Porque cada falange tem uma energia um pouco diferente, né? Exus e pombagiras, para dar um exemplo, são energias mais plano-terra, mais parecidas com a nossa, tanto que são entidades que trabalham muito bem com questões terrenas, de dinheiro, de proteção físico-corporal, de sexualidade. Não é à toa, é porque tem energia mais terra. Então, quando você vai, né, se preparar para receber um Exu, uma pombagira, você vai tomar alguns banhos de força que vão aumentar a sua energia terra. Eu, por exemplo, eu tomava banho com a bebida que o meu Exu utiliza, com a bebida alcoólica que meu Exu utiliza. Quando é dia de preto velho, o banho que eu tomo, nesse banho de energização, já é completamente diferente. Já é com folhas, tipo folha de café, saião, folha da costa, porque entende-se que cada planta tem também um tipo específico de energia. E aí, no dia que é falange de caboclo, eu vou tomar um banho energizador com folhas que têm energias parecidas às energias dos caboclos. E essa lógica vale para todas as falanges. Então, tem uma preparação energética que, no começo, é específica da falange, e à medida que você vai entendendo um pouco melhor, ela vira específica da sua entidade, né? Sua é um jeito de falar, tá? Da entidade que você trabalha com ela, né? A gente não é dono de ninguém, muito menos das entidades, mas a nomenclatura que se usa é isso, assim, né? A minha coroa, no sentido dos orixás, que são mais próximos de mim, e as minhas entidades, no sentido das entidades que trabalham incorporadas. Então, no começo, você toma um banho da falange de preto velho. Depois, a sua própria entidade, o seu próprio preto velho, modifica um pouco esse banho. Porque dentro da falange, ele tem preferências específicas. E aí você começa a tomar o banho do seu preto velho, que é um pouquinho diferente do banho da falange dos pretos velhos. E esse banho é uma das preparações que são feitas, mais cotidianamente. E tem alguns rituais que são rituais mais esporádicos, né? Você tem nessa preparação para você incorporar alguns rituais que são anuais. Tem o ritual do amaci, que é como se fosse um batismo, que, via de regra, você faz pouquíssimas vezes durante a sua vida de médium, né? Eu estou, por exemplo, como médium de Umbanda há pouco menos de 12 anos, eu fiz um amaci até hoje. Eu fiz uma lavagem de cabeça, que se faz muito no começo do desenvolvimento mediúnico para abrir a sua gira, para abrir o seu campo energético, para facilitar essa incorporação. Alexandre, mais uma pergunta, digamos assim, eu estou fazendo as perguntas mais técnicas, né? E a Ana mais as perguntas de jornalista. Mas então, essa preparação tão importante, ela foi totalmente canalizada? Como é que foi esse processo para se chegar nessa preparação? Não, no começo, quem te fala isso são os dirigentes espirituais. É o pai, a mãe de santo, que dita inicialmente que banhos, que rituais você deve fazer. Sim. Depois que você já está com a mediunidade um pouco mais desenvolvida,
o seu próprio guia te manda algumas intuições. Ou mesmo o seu próprio guia incorporado pede que alguém te dê o recado depois. Mas, inicialmente, é o pai e mãe de santo que determina os rituais que devem ser feitos. Lembrando que na Umbanda, a autoridade máxima são os espíritos. Então, eu estou nomeando o pai e a mãe de santo, mas o sacerdote, via de regra, ele ouviu isso do guia espiritual dele. Então, é isso, né? Do guia espiritual para o sacerdote, do sacerdote para o médium iniciante. E muito tempo depois, aí a própria entidade do médium já dá algum direcionamento. Ou via intuição, ou via recados que ele manda quando incorpora. Então, um médium, ele tem especificamente uma entidade ou ele pode ter várias entidades que ele incorpora em dias diferentes? Olha, então, vamos lembrar, tá? Que Umbandas são várias. Eu vou contar um pouco do que eu encontro na minha pesquisa, que não significa que é igual em todo lugar. Na pesquisa que eu fiz, então, nesses 4 centros que eu pesquisei, quase 100% dos médiums incorpora pelo menos uma entidade de cada falange. Então, assim, quase 100% dos médiums, dos que eu entrevistei 100%, mas por conhecer muita gente, eu conheço algumas exceções a essa regra, mas são pouquíssimas. Mas, via de regra, todo médium incorpora pelo menos um Exu, uma criança, um caboclo e um preto velho. Sendo que o mais comum não é isso, tá? O mais comum é você incorporar mais de uma entidade por falange. Né? Vou dar o meu exemplo, tá? De um médium que não é tão antigo, tenho apenas de Umbanda 12 anos, que antes eu tinha 10 anos de kardecismo. Mas eu tenho 12 anos de Umbanda, que eu já incorporei. Eu já incorporei 4 Exus diferentes, pelo menos 3 caboclos, porque tem um que eu fico em dúvida se ele é o mesmo ou se ele é outro. Uma criança, um Exu mirim e uns 2 pretos velhos. Além de um caboclo de outro santo, que é Xangô, um marinheiro, um boiadeiro. Das falanges que vão lá no meu centro, a única que até hoje eu não incorporei é a falange dos cangaceiros, que onde eu sou médium, vem junto com a falange dos boiadeiros quase sempre. E aí eu incorporei o meu boiadeiro, mas por enquanto eu não incorporei nenhum cangaceiro, e aí eu nem sei se eu tenho uma entidade que é dessa falange. Mas o normal é isso, no mínimo um de cada, sendo que o mais comum é algumas falanges você incorporar mais de um. Bem, Alexandre, Bom, nós estamos mais ou menos... Deixa eu perguntar. Ana, só mais uma coisa. Nós estamos com mais ou menos 30 minutos e nós temos mais ou menos 15 minutos, tá, Ana? Eu tenho umas perguntas aqui da questão da ciência da religião e da psicologia transpessoal que eu queria fazer para o Alexandre. Tá, bom, mas aí eu acho que para fechar um pouco a questão da pesquisa, se eu entendi, foi uma pesquisa qualitativa, né, onde você usou uma metodologia de talvez uma observação participante, entrevistas. Eu queria que você assim, fizesse uma síntese da metodologia usada. Uma síntese, então, porque vai clarear o assunto. Metodologia qualitativa, como coleta de dado, entrevista não estruturada, que é uma entrevista com pouquíssimas perguntas, que você segue muito o que seu entrevistado te conta. E observação participante. São as 2 formas de coleta. O método de análise foi o método fenomenológico, onde você se baseia na compreensão do que foi dito, sem entrar muito com o seu próprio juízo de valor. Certo, mas e a similaridade das respostas? Como é que... Você entendeu? Tem um outro passo aí.
Tem, exato. Na hora de fazer a análise fenomenológica, o primeiro recorte é o que foi essencial, né? O que se repetiu muito, o que está presente em todas. Então, essas informações que foram mais repetitivas, que apareceram para quase todos os médiums, elas tiveram prioridade sobre aquelas informações que aconteceram apenas no desenvolvimento de uma pessoa, de duas pessoas. Né? Porque o meu foco não era história de vida, o meu foco não era seguir o desenvolvimento de uma pessoa. Era entender no global como isso acontece, para tanto, o foco principal foi nisso que se repetiu, foi nisso que esteve presente nos 4 terreiros para a imensa maioria dos entrevistados e dos observados. Pronto, Zé Luiz. Então, É com Alexandre, você. o que eu li também no início do livro, né, que é baseado na sua tese, é que você também teve uma fundamentação na psicologia junguiana, um pouco na psicologia transpessoal também, e eu queria navegar um pouco agora nessa questão da psicologia, da ciência da religião. Por exemplo, eu conheço muito pouco sobre experiências da religião. Qual que você acha que tem uma interface entre a ciência da religião e psicologia? Você pode falar isso rapidamente para nós? Você consegue sintetizar isso para nós? Legal. Então, ciências da religião, ela se baseia no estudo científico do fenômeno religioso. E dentro das ciências da religião, a gente tem sub-áreas, a gente tem subdisciplinas. Uma das subdisciplinas da ciência da religião é exatamente a psicologia da religião. Na tese, e agora no livro, eu utilizo duas, tá? Eu utilizo prioritariamente psicologia da religião, por causa da minha trajetória, mas eu utilizo um pouco também da antropologia da religião. Então, essas são as subdisciplinas que eu utilizei. Mas na ciência da religião tem outras subdisciplinas. Filosofia da religião, sociologia da religião, estética da religião, entre outras. Sim. Agora é o seguinte, e aí essa parte da psicologia da religião, por exemplo, você acha que tem, quando você falou da psicologia transpessoal, para nós psicólogos que temos essa abertura para o transpessoal, como é que você vê isso assim em termos de que possa estar cada vez mais sendo integrada na prática do psicólogo? Na psicologia, existe ainda uma certa restrição à espiritualidade como um todo. Algumas restrições me parecem mais importantes e outras me parecem mero preconceito. Então, uma diferenciação que eu acho muito importante e que também ajuda a diferenciar ciência da religião e teologia. Então, a ciência da religião, incluída a psicologia da religião, diferente da teologia, não pode afirmar a existência de seres extrafísicos como reis, da mesma forma que nós 3 existimos. Então, nas ciências da religião, na psicologia da religião, a gente afirma a existência de seres extrafísicos como verdade subjetiva, as pessoas acreditam na existência, e como verdade social. A cultura é estruturada em cima da existência de alguns seres extrafísicos. A nossa cultura, por exemplo, ela é uma cultura que ela é nomeada judaico-cristã e greco-romana. São 2 mega influências da cultura brasileira, da cultura do Ocidente como um todo. Então, quando você vai estudar cientificamente o fenômeno religioso, você não pode afirmar Deus existe, os espíritos existem, os devas existem, os anjos existem, os demônios existem, não na existência objetiva, não como coisa, igual meu óculos existe aqui,
A gente pode afirmar que ele existe subjetivamente e que ele existe como verdade social. Isso é uma questão complicada. Por quê? Porque as pessoas no cotidiano, elas acreditam na existência de seres extrafísicos como coisa, como existência igual a gente existe. E na hora que isso é transportado para o mundo acadêmico, isso precisa de uma modificação. E aí, a psicologia junguiana, em grau menor a Gestalt, a psicologia transpessoal, que trabalham com espiritualidade, que trabalham com fenômenos ligados, inclusive, a esses seres extrafísicos, tem que tomar um cuidado de não ir para esse lado do senso comum, onde sim podemos afirmar essa existência. Não pode cambiar para o conhecimento místico religioso, onde se afirma a existência. Né? Deus existe, os orixás existem, os espíritos existem. Então, apesar de eu, como pessoa, acreditar nessa existência, num trabalho científico, eu não posso afirmar dessa forma. E isso é uma dor de cabeça, porque você tem muitos psicólogos transpessoais, junguianos, alguns gestalterapeutas, que confundem esses dois momentos. Por exemplo, um teórico que é brilhante, que é o Crema, eu tenho uma crítica a ele, porque ele afirma a existência, né, de alguns seres extrafísicos. Eu acho que isso puxa, né, o que ele escreve, às vezes, para um conhecimento místico religioso e não conhecimento científico. E olha que nós estamos falando, talvez, de um dos 2, 3 maiores expoentes da psicologia transpessoal brasileira. Então, uma outra diferença importante é a diferença que, na teologia, você pode fazer proselitismo. Na teologia, você pode afirmar e tentar provar filosoficamente que a sua religião é melhor ou mais verdadeira que a dos outros. Nas ciências da religião, isso é vetado. E aí, incluída a psicologia da religião. tá. Agora tem um detalhe, aí vem naquele assunto que eu falo, o que que é ciência para a gente considerar que é ciência? Nós estamos falando de ciências da religião, né? Mas, por exemplo, o Pierre Vai e o Robert Kahneman têm muitos relatos de experimentos que eles coletaram. O Pierre Vai coletou muitos e muitos relatos. O Robert Kahneman coletou muitos. Eles participaram de uma pesquisa conjunta que houve até materialização, com transcomunicação, uma coisa muito assim óbvia, digamos assim, né? Então, esse tipo de pesquisa que a gente ainda não está bem, digamos assim, bem estabelecida dentro da psicologia transpessoal, digamos, que está engatinhando até hoje, apesar de já ter uns 50 anos, eu diria que você vê isso aí como um bom caminho na psicologia, para você que tem essa experiência e para as pessoas que têm essa experiência, como é que você está vendo isso? Eu acho isso um caminho essencial, mas eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado com algumas coisas. Uma pesquisa que apareceu muito na mídia, aquela pesquisa lá da USP, onde o passe kardecista aumentou a imunidade de cobaias animais, né? Que é uma pesquisa muito famosa. Primeiro, por ter sido feita na USP, né? Que é um grande centro de excelência de ciência no Brasil, e depois, por ter sido feito com cobaia animal. Por quê? Porque quando a gente dá um passe, benze uma pessoa, a gente sempre fica na dúvida se aquela melhora não pode ter sido devido a um efeito placebo. É um efeito que a pessoa melhora porque ela acredita que vai melhorar. Quando a gente faz isso com cobaia animal, não tem efeito placebo, né? O hamster não vai melhorar o sistema imunológico porque ele acredita no passe kardecista. Então, a gente tem dado de pesquisa disso. Vai lá, aplica o passe kardecista na cobaia, melhora o sistema imunológico. Quando que isso fica complicado? Quando no finalzinho da pesquisa, a pessoa vai e fala assim, isso prova a existência de guias de luz.
não prova. Isso prova que dentro de um ritual religioso, que quem aplica acredita na existência de guia de luz, acredita na possibilidade de incorporar, de canalizar o guia de luz, isso funciona de verdade para melhorar a saúde. Mas não se afirma em ciência, mesmo com pesquisas dessa intensidade, né, dessa potência, a existência do ser extrafísico. O que se afirma é, funciona, cura de verdade, quem aplica acredita nisso. Mas a ciência em si não bate o martelo, isso é porque o ser divino lá, o ser espiritual, influenciou. Mesma coisa, uma coisa mega potente, igual materialização de ectoplasma. O que se prova é que dentro de um ritual aparecem objetos que não estavam lá antes. E que as pessoas participantes do ritual dão para isso uma explicação X, que inclui a existência do ser extrafísico. Isso ok você afirmar em termos de ciência, ou pelo menos de ciência fenomenológica, né? Porque tem outros tipos de ciência. Mas esse cuidado final, do jeito que você apresenta, queima muitas pesquisas da nossa área. Que a pessoa faz pesquisas mega potentes. E aí chega no finalzinho, faz uma afirmação que meio transforma o conteúdo em outro tipo de conhecimento, que não é menos importante que a ciência. O conhecimento místico religioso é tão importante quanto a ciência, que é tão importante quanto a filosofia, que é tão importante quanto o senso comum. Mas que não é o mesmo conhecimento, tem diferença. E, às vezes, as pessoas fazem pesquisas mega potentes e, por causa de um erro simples de corrigir, a coisa fica considerada não científica e perde a potência, pelo menos dentro do mundo acadêmico. Ana, você ia perguntar? Eu te interrompi aquela hora? Não, mas você vai fazer mais alguma pergunta? Não, pode perguntar, porque nós estamos no final, 44 minutos Pois da nossa conversa é. já. Talvez essa pergunta minha, talvez depois na audição tenha que passar para o princípio, porque eu queria saber, você fala do preconceito religioso, né? Contra a Umbanda e Candomblé e outras religiões afro e tal. Então, como é que foi a aceitação por parte da academia do tema da sua pesquisa e também da publicação do livro? Você sentiu isso? Olha, nas ciências da religião, não. Foi muito bem acolhida, inclusive foi mais fácil do que eu achei que ia ser. Eu achei que, por mais que a PUC seja uma universidade muito aberta para a diversidade, ela continua sendo uma pontifícia universidade católica. Eu tinha uma fantasia que talvez isso fosse gerar algum nível de dificuldade. Felizmente, não gerou. Agora, na psicologia, não foi tão fácil assim. Eu conversei com alguns colegas meus, que são da pós-graduação em psicologia, e esses colegas me disseram que para a psicologia era um tema espinhoso. Não era um tema impossível, não me fecharam as portas, foram, inclusive, muito gentis e amáveis, mas pontuaram isso. É um tema espinhoso. Na ciência da religião, não. E na publicação do livro? A proposta de publicar? Porque depois que a tese foi publicada, né, e eu publiquei alguns artigos científicos também em cima dessa pesquisa, depois que você já tem a publicação científica, a coisa fica mais fácil. Que aí você se baseia na literatura prévia que você mesmo produziu. E aí a coisa já está bem aceita no mundo. Então, para o livro, problema nenhum. Né? O livro foi muito bem aceito, né? Assim, talvez o nível de inserção foi menor, porque é um tema que nem todo mundo se interessa na psicologia, esse tema da psicologia e religião. Na verdade, são poucos ainda os psicólogos
que se debruçam mais seriamente sobre esse tema, mas uma dificuldade mais de preconceito na PUC eu não tive. Agora, Alexandre, principalmente nas ciências da religião, foi mega fácil. quando você Eu fala aí... tinha pouco interlocutor, tá? Isso é verdade. Pouco interlocutor, porque não tinha quase ninguém que pesquisava o mesmo tema. Quando você fala aí que na psicologia eles colocaram que é um tema espinhoso, isso foi antes de você desenvolver a tese ou foi na hora que você já estava com ela pronta para poder divulgar? Foi quando eu fiquei em dúvida, tá? Se eu fazia meu doutorado na psicologia ou nas ciências da religião. Então, foi nessa hora que eu fui conversar com pessoas dos dois programas que eu recebi das ciências da religião um convite, não, isso é conosco mesmo, venha pesquisar aqui, e na psicologia a gente topa, mas com cuidado, porque é um tema muito espinhoso. Tá certo. Bem, Ana, eu acho que nós estamos no tempo que a gente estava pensando, né, para não ficar muito longo também para quem vai assistir. Eu penso que para mim está beleza, para você tem uma questão, alguma coisa, Ana? Não, só queria assim, agradecer, e eu considerei, eu dei uma lida em alguns capítulos do livro, essa coisa das falanges eu tinha lido tudo, estava sabendo de tudo, as referências bibliográficas no final também, né? E o que eu quero é te dar os parabéns, porque, na realidade, eu considero que, além de você ter tido dentro da pesquisa um fato inovador, né, você foi inovador com relação à pesquisa, porque existe muito pouco literatura a respeito. Então, eu considero que o seu trabalho abre portas, né, para que outros pesquisadores possam aprofundar nesses temas, que são temas que poucas pessoas se interessam. Né? E para mim ficou claro, quando você fala que nos centros, isso não é importante, né? A academia não é tão importante, mas isso é importante para a cultura brasileira. Isso é importante para nós. Né? Então, eu queria te dar os parabéns, viu? Obrigado, Ana. Agradeço o espaço para falar disso aqui com vocês. Né? Eu tenho já, né, alguns anos trabalhado com também uma militância, né, de diminuir o preconceito religioso, como eu disse no início, e um espaço como esse que eu estou tendo hoje é um espaço muito rico para troca e que ajuda muito nesse objetivo. Então, espero sim que o trabalho abra portas para os outros pesquisadores, e que bom que eu estou tendo espaço aqui de conversar com vocês sobre isso. Então, eu queria também agradecer, Alexandre, e dar os parabéns também. Ia pedir ele para fazer as considerações finais, mas agora ele acabou de fazer. Então, se você tiver mais algum comentário, a gente pode ir encerrando, Alexandre, com o nosso agradecimento. Bom, eu entendo que terminamos mesmo, né? Os comentários finais são esses que a Ana já me ajudou a fazer. E, né, se alguém depois lê o livro, quer trocar uma ideia, quer apontar alguma diferença, porque, como eu disse, cada centro de Umbanda é um pouquinho diferente do outro, estou à disposição, vocês me encontram facilmente aí na rede social, pode me mandar e-mail, estou aberto ao diálogo, e de resto, né, quem for ler o livro, desejo uma boa leitura. Obrigada, então, Alexandre. Obrigado, Alexandre. E até o próximo encontro, porque eu acho que vai ter outro encontro, viu? Teremos outros, com certeza. Um abraço, obrigado de novo. Abraço, gente. Eu agradeço.